Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como os protestantes interpretam a Bíblia. Primeiramente, eles dizem que segue somente o que a Bíblia ensina, né? Já deixa aqui a questão, o que realmente a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Mas vamos lá para o nosso raciocínio aqui. Eles também condenam os católicos por seguirem ao Papa e o magistério da Igreja. O Papa que é o cabeça ali da Igreja, o cabeça visível da Igreja. E o magistério é o Papa e os bispos, em comunhão com o Papa. E os católicos seguem sim o magistério porque creem que eles têm a correta interpretação da Bíblia. Porque no final das contas, a questão é interpretativa. A questão não é se você segue a Bíblia ou não segue. O problema é qual interpretação da Bíblia você está seguindo. Eu vou dar aqui um exemplo de como os protestantes eles costumam interpretar a Bíblia Sagrada. Vamos supor que em uma situação estão dois protestantes de denominações diferentes, de visões diferentes. É o que mais tem, na verdade. Vamos supor que eles estão discutindo a respeito da imortalidade da alma. Eles estão ali debatendo se a alma é imortal, sim ou não. Um defende que a alma é imortal. O outro defende que a alma é mortal. Ela morre com a morte do corpo. A consciência da pessoa cessa, acaba ali. Então, o que eles fazem? Eles vão recorrer à Bíblia para tentar provar suas ideias. Então, o primeiro que defende que a alma é mortal, vamos imaginar que o primeiro defenda que a alma é mortal, ela cessa a sua existência com a morte do corpo. Ele vai se apegar ao texto, por exemplo, de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Mas o que diz esse texto? Vamos à leitura aqui do texto, na tradução protestante de João Ferreira de Almeida. Vejamos o que diz aqui o texto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, primeiro já mostra esse texto aqui para o seu oponente e diz o que está provado, a alma é mortal. Olha o que a Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não sabem de nada, não estão conscientes. Então a sua memória se apagou. É o que o primeiro vai defender e vai sustentar com esse texto bíblico. Aí o seu oponente, ele vai pegar um outro trecho da Bíblia e vai dizer que a alma ela é imortal. Ele vai tentar apoiar a sua ideia, a sua opinião em outra passagem bíblica. Ele, por sua vez, usa o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós podemos perceber que a Bíblia ela não definiu quem estava com a razão. No final das contas, a interpretação é pessoal de cada um. O que defende que a alma é mortal, que a alma deixe de existir com a morte do corpo, ele vai se apegar ao texto que eu citei aqui de Eclesiastes. Ele vai dar mais importância a esse texto e vai defender a literalidade desse texto aqui. Já o outro, o oponente do que diz que a alma é mortal, ele vai pegar esse texto de Mateus 10, versículo 28, e vai tentar sustentar
de todas as formas, usando outras passagens bíblicas parecidas, que a alma é imortal. Ou seja, a Bíblia em si não tem uma parte que vai dizer assim, olha, a alma é imortal. O que vai acontecer? Essa discussão vai continuar. Eles vão continuar sem concordar um com o outro. Por que eles não vão concordar? Porque cada um tem uma interpretação particular e não vai abrir mão da sua interpretação. Aqui entra a necessidade do magistério da igreja. Porque os protestantes, eles continuam se dividindo por essas questões, essas razões também. E como nós podemos ver, a questão não é se está ou se não está na Bíblia. A questão é qual a forma correta de se interpretar as passagens bíblicas. As passagens bíblicas que estão em discussão. Porque a Bíblia, ela não dá interpretação de si mesma. O protestantismo tem que perceber isso. A Bíblia, ela não dá a interpretação de si mesma. Por isso, Cristo disse que nós devemos ouvir a igreja. Quem vos ouve, a mim me ouve. Foi o que o Senhor prometeu à igreja, ao magistério de sua igreja. Nesse ponto, a Igreja Católica está corretíssima em ouvir o Papa e os bispos que estão em comunhão com ele. Por quê? Porque a interpretação na Bíblia, a verdadeira interpretação, é conservada na igreja. Para que não haja essas divisões, para que quando a pessoa for ler a Bíblia, a pessoa tem um norte, tem uma direção. A pessoa já tem ali alguns critérios. Não ler de qualquer forma, tirar uma interpretação e ter aquilo por verdade. Porque a Bíblia não é de fácil interpretação. Por isso, Cristo nos deu a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, para que nós possamos saber, através da igreja, a verdade do Evangelho. Enquanto isso, o protestantismo está se dividindo cada vez mais, discutindo doutrinas e não chega em um consenso nunca, por essas razões, porque não ouvem a igreja e querem achar a verdade de forma clara na Bíblia. E a Bíblia, ela não dá a palavra final. Ela precisa da igreja para que dê a verdadeira interpretação. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tem autoridade. Eu digo que a Bíblia precisa da igreja. Separar a Bíblia da igreja está incorreto. Porque a Bíblia separada da igreja é o que acontece no protestantismo. Tira-se a autoridade da igreja e vai buscar a verdade somente na Bíblia. E o resultado é esse monte de doutrinas diferentes, contraditórias, que o protestantismo tem produzido. Porque não está ouvindo o magistério da igreja. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui como que os protestantes interpretam a Bíblia. E não chegam nunca a um acordo a respeito de certos textos bíblicos.